Bom dia. Eu gostaria de dividir com vocês hoje um estudo que eu já dividi anteriormente com outro povo da nossa igreja. É um estudo sobre carne e espírito. Você vai me perguntar, mas pastor, por que isso? Carne, espírito? Eu vou dizer para você que é porque, basicamente, a Bíblia toda vai falar sobre esse tema, carne e espírito. O tema central, o texto base que eu vou usar, se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e verso 17. Vamos ler. Diz assim: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós sabemos que existem três grandes inimigos de todo aquele que crê. A saber, o diabo. O diabo é um ser, e eu quero enfatizar isso, é um ser, não é uma energia, não é algo que acontece, é um ser, é uma pessoa que pensa, que age, que planeja, é um ser espiritual e que controla grande parte da maldade que acontece no mundo e tem como objetivo destruir a vida daqueles que creem. Esse é o nosso primeiro inimigo, o diabo. O segundo inimigo é o mundo, que nada mais é do que a concepção filosófica, cultural que vive ao nosso redor, que está ao nosso redor. Você não sabe, mas você é fruto de uma concepção intelectual. Se você estivesse num lugar que fosse muçulmano, a sua concepção e visão de mundo seria uma. Mas você estando no Ocidente cristão, você tem outra concepção de mundo. Então o mundo, o que a Bíblia chama de mundo, é na verdade essa concepção filosófica, essa concepção cultural que nós trazemos. E este mundo, ele também quer trabalhar contra você, ensinando coisas que são contra a obra de Deus. E por último, a Bíblia diz que um dos nossos três maiores inimigos é a carne. E aí você vai me perguntar, o que é a carne? Exatamente, é sobre isso que nós vamos começar a estudar hoje. O que é a carne? O que é isso? No texto lido, Paulo vai dizer, enfaticamente, na verdade, que ela luta contra o espírito luta contra ela, um quer destruir o outro de qualquer maneira. Isso é uma dica. A dica é de que ela trabalha, ela age, ela planeja. Em Gálatas 5, 19 até 21, há toda uma lista dos frutos da carne. Ora, essa lista vai botar ira, sexualidade maligna, feitiçarias, inveja, fofoca, desejo de fazer divisão. Ora, então a concepção de carne não é de corpo, não é a mesma coisa que corpo. Porque corpo não gera divisão, corpo não gera ira, corpo não gera fofoca, corpo, é uma coisa neutra, não é assim. Nós vemos os seus frutos, mas a gente tem como dificuldade classificar o que é a carne. Comecemos por entender como é que a gente compreende o ser humano. Existe outra, mas basicamente duas maneiras de encarar o ser humano. Na primeira maneira, crê-se que o ser humano é corpo e alma. Apenas isso, corpo e alma. A segunda maneira é a maneira que diz que nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano é dividido em dois pontos centrais. O outro divide em três. Por que a gente, que é pentecostal, acredita que sejamos divididos em três? Não é porque a gente é do contra, não é porque a gente quer ser diferente dos outros. A gente crê que nós somos divididos em três, basicamente porque Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer isso, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que é capaz de dividir juntas e medulas,
alma e espírito. Também quando você vai ver no Velho Testamento, você começa a ver que lá fala o tempo todo, amai o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Essa divisão entre coração e entendimento é o tempo todo falado, entre toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, de todo o teu entendimento. Então existe basicamente dois pontos que a gente tem que ver sempre. Entendimento, coração. Pois bem, quando a gente olha isso, a gente começa a ter a primeira ideia do que poderia ser o que a Bíblia chama de carne. Corpo. Se a gente vai usar o entendimento pentecostal, corpo é essa parte física, é o nosso contato com o mundo físico. É através do corpo que a gente se alimenta, é através do corpo que a gente toca numa pessoa, que é através do corpo que a gente vê alguma coisa. Corpo. Este corpo, ele manda para dentro de você informações. A alma seria o lugar onde recebe essas informações e começa a, digamos assim, decifrá-lo emocionalmente, psicologicamente. E o espírito é a nossa parte de contato com o Senhor Deus. Então, corpo é neutro, é o nosso ponto de contato com o mundo físico. Espírito é o nosso ponto de contato com o mundo espiritual. E a alma são essas emoções. A alma é o que a psicologia estuda. A psicologia vai estudar toda o que é a nossa emoções, o fruto de toda uma vida trabalhada em cima das nossas emoções. Eu sempre gosto de pensar que a gente tem que olhar esse mundo como um mundo que nos cerca. É como se você andasse cercado. Filosoficamente, só existe duas pessoas, o eu e o não eu. Você é não eu. Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu vejo, mas eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você vê, eu não sei o que você sente. É outra pessoa, é outra totalmente à parte. E tanto é assim, eu e não eu, que você é capaz de amar uma pessoa durante um tempo e, de repente, não quer mais saber nem de olhar. Eu que sou advogado, sei quantas vezes na justiça familiar você vê pessoas que começaram a vida se amando. Eram pessoas que se gostavam, pessoas que queriam estar juntas o tempo todo e, de repente, mal conseguem falar de tanta ira que uma gera para a outra. Será que as pessoas mudaram? Não, quem mudou foi eu. Quem mudou foi o eu e não o não eu. Eu queria continuar nessa mesma ideia. No tempo de Paulo, havia 3 maneiras de entender o que ele chamava de carne. A primeira maneira era a maneira judaica. A maneira judaica, ele entendia que o corpo era a carne. Paulo mesmo usa algumas vezes, porque uma é a carne dos peixes, outra a carne dos animais, outra é a carne dos pássaros. Ele usa a carne como sendo meramente corpo. Essa era a concepção judaica. Jesus várias vezes usou essa mesma concepção, quando ele falou, olha, não nasceu da vontade de homem algum, de carne alguma. Então, referindo-se sempre ao corpo. Quando você olha mais adiante, o grego tinha outra concepção. A carne não era apenas o corpo, não era apenas meramente esse invólucro. A carne agora tinha uma outra concepção. Entre os gregos, a carne era a prisão do espírito. O espírito estava prisioneiro dentro da carne. Por isso, quando Paulo falou no Areópago que Jesus ressuscitou, eles disseram negativo, eu não aceito essa... Olha, sobre isso a gente ouve outro dia. Que conversa é essa? Uma vez que o espírito está livre, ele vai voltar à prisão por livre e espontânea vontade, mas nunca, desculpe. Por esse mesmo motivo, os gnósticos, uma das primeiras heresias do meio da igreja, dizia que Jesus ressuscitou em espírito. Porque se dissesse que ele ressuscitou em carne, ninguém ia acreditar, nenhum grego ia acreditar. Por isso, João, na sua carta, diz, olha,
todo aquele que nega que Jesus ressuscitou em carne é o anticristo. Não é por outra coisa. Porque eles não conseguiam entender o corpo como sendo outra coisa que não fosse a prisão do espírito. Mas aí vem Paulo. Paulo ele vai olhar para essa concepção que estava difundida religiosamente, culturalmente, e ele começa a entender que carne era um pouco mais do que prisão do espírito. Carne, para Paulo, para os cristãos, é, na verdade, uma natureza contaminada, perdida, irremediavelmente perdida, e que se manifesta através das nossas emoções, e que se manifesta através do que a gente pensa, do que a gente vive, do que a gente acha. Preste atenção. Tanto é assim que há duas palavras que servem em grego, que servem para carne. A primeira palavra é a palavra kreas. Kreas se refere a um pedaço de carne. Picanha, maminha de alcatra, eu sei lá, um pedaço de carne qualquer. Paulo não usou essa palavra. Quando Paulo foi falar da carne, ele usa a palavra sark, ou sarcós, que quer dizer aquela carne quando tira a pele, aquela coisa que está viva, que machuca, que causa problemas, que infecciona, que está putrefata. Paulo, quando fala sobre esta carne, ele vai usar esse termo para dizer, olha, o que você chama de carne, o que você pensa que você está passando, que você sente, que você sofre, na verdade, isso é uma coisa mais profunda, que é uma soma do seu corpo com as suas emoções descontroladas. Eu queria parar um minutinho aqui. Eu ajo conforme entendo ser conveniente. Alguém chega aqui para conversar comigo, aumenta a voz e agora eu, Richard, eu vou pensar como eu vou reagir. Se eu achar que esse cara está me desrespeitando, sabe como eu vou agir? Eu vou dizer, olha, pode parar, pode baixar a voz. Mas se eu quiser agir como uma pessoa pacificadora, eu vou chegar e dizer, meu amigo, calma, você está nervoso, senta aqui, vamos conversar com calma. De tal maneira que o modo como eu percebo o mundo, o modo como eu percebo como estão me agindo, como estão falando, como está acontecendo a coisa, é o modo como eu também reajo. E essa emoção, esse modo de reagir, ele é um acúmulo de coisas que vem desde a minha infância. Se durante a minha infância eu fui rejeitado, isso vai ter uma maneira de agir. Eu vou ter uma maneira de agir quando no futuro alguém me rejeitar. Se quando eu era na minha infância, começando da infância, eu padeci muita necessidade, amanhã, quando eu sentir que posso padecer outra necessidade, eu tenho uma reação. Mas se por outro lado, eu fui uma pessoa abastada, fui bem cuidado, as pessoas me amaram, cuidaram de mim, eu tenho outra reação. Na verdade, a minha carne, ela vai ser uma manifestação permanente do que eu já aprendi no passado. Não surpreende, portanto, que quando a gente olha esse passado que vem até hoje, trabalhando a minha emoção, e eu recebo vou falar uma palavra bonita porque maranata também é cultura, quando eu recebo os inputs, quando eu recebo as informações para o meu coração, para a minha vida, não é de se estranhar que eu reaja de maneira longe de Deus, normalmente. Se eu não tenho Deus, e a gente semana que vem vai falar sobre essa batalha entre espírito e carne, se eu não tenho Deus, as minhas emoções descontroladas, fruto de um trabalho longo do mundo na minha vida, não espanta. Que acabe sendo lascívia, mentira. Muitas vezes eu minto porque eu tenho medo de encarar.
Eu tenho medo de encarar a realidade, eu tenho medo de enfrentar a rejeição, eu tenho medo de ter que encarar coisas que eu não gosto, coisas que eu não aceito. Então eu minto. Não é também de espantar que eu cause divisões, porque eu quero um grupo ao meu lado, eu quero um grupo que esteja comigo. A minha carne, a minha emoção descontrolada diz, olha, eu estou perdendo esse grupo não quer saber de mim, então vamos dividir. Separa aqui para lá os que são contra mim e para cá os que são a meu favor. Também não é de se espantar que a minha reação seja às vezes ira. Você falou uma coisa com uma intenção. Quantas vezes não acontece isso, meu? Vamos ser sinceros? Você falou uma coisa que você nem de longe pensava que podia ofender. Mas, na verdade, gera uma ira descontrolada da pessoa e você não entende por quê. Eu me lembro desse irmão que toda vez que alguém falava sobre a mãe dele, coisas comuns, sua mãe, olha, está usando um vestido, esse vestido, sei lá, não está legal, a cor não ficou bem nela, ou ela é um vestido muito grande, esse irmão aloprava, ele tinha uma reação violentíssima. E ninguém entendia por quê. Até que um dia o Senhor revelou a ele, porque lá atrás a mãe dele havia se separado do pai e ele, assim, tomou o partido do pai e se sentiu culpado tremendamente por causa disso. A partir dali, ao longo de uma vida de culpa, cada vez que alguém falava a menor coisa, a maior bobagem, ele reagia tremendamente, porque ele sentia que ele estava de novo traindo a sua mãe. Então você olha que a nossa carne, a nossa natureza trabalhada por emoções sem controle, vai gerar coisas tremendas. As nossas informações vindas da nossa vida nesse mundo são filtradas pelas nossas emoções. Elas são filtradas pelos nossos traumas, elas são filtradas pelas nossas experiências, elas são filtradas pelas nossas perdas, elas são filtradas pelas nossas derrotas, elas são filtradas também pelas nossas alegrias, elas são filtradas pelas nossas expectativas, que nem sempre são verdadeiras. As nossas próprias expectativas são filtradas pelo que nós pensamos de nós mesmos. Então, irmãos, esse mundo que nós vivemos, que você vive psicologicamente, ele vai ser fruto de emoções que foram trabalhadas ao longo de uma vida, recebendo informações, inputs, que vêm das coisas que estão ao seu redor. Vamos de novo olhar lá o texto. O texto diz que se nós andarmos em espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. E é interessante porque essa palavra concupiscência é uma palavra grega chamada epitomia. Se você for em qualquer bom dicionário grego, você vai descobrir que epitomia pode ser traduzido por desejo, traduzido por vontade descontrolada. Epitomia. Guarde essa palavra. Epitomia quer dizer cobiça. Concupiscência quer dizer isso, cobiça, desejo descontrolado. E a Bíblia vai dizer, se você andar em espírito, você jamais vai satisfazer a cobiça e a concupiscência da carne. Quer dizer, você não vai satisfazer aquilo que a carne quer. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, Tiago vai mais, diz, olha, nós somos tentados na nossa própria cobiça, na nossa própria epitomia. Cada um é tentado neste ponto exato em que a nossa cobiça, a nossa emoção, o nosso descontrole, aquilo que a Bíblia chama de carne, nos ataca mais. E Tiago vai continuar dizendo, olha, e a nossa cobiça, tendo concebido, dá luz ao pecado. Quando eu tenho epitomia, quando eu tenho esta cobiça, eu estou disposto a fazer o que for necessário para satisfazer o que eu creio ser uma necessidade básica minha. Por que você acha que há o estupro? Por que você acha que há esses ataques que acontecem, que a pessoa se sente ofendida?
Eu estava vendo essa semana uma pessoa nos Estados Unidos segurando um cachorrinho e chega um desses caras que estão protestando contra Deus sabe lá sobre o quê. E eles vão lá e vai falar com aquele homem está falando qualquer coisa, segurando o cachorrinho. O sujeito dá um soco no cara. Ele cai desmaiado, ele sai chutando o cachorro. Você acha que uma pessoa dessa é normal? Você acha que uma pessoa dessa está agindo de forma normal? Claro que não. Ele está dando vazão a toda uma coisa dele, do coração dele, que simplesmente não tem controle. Para Tiago, a cobiça, a epitomia, é a razão primária do pecado. É onde todo pecado começa. Nosso pecado começa nesse desejo descontrolado. E a Bíblia vai falar que se eu andar em espírito, esse desejo não vai mais me dominar. Mas agora, enquanto eu não ando em espírito, esse desejo me controla. O meu desejo de ter um objeto para o qual eu não tenho dinheiro. O desejo que eu tenho de ter algo que eu não posso ter. Então eu começo a fazer qualquer coisa que for necessária para ter aquele bem. Se eu tiver que matar, eu mato. Se tiver que roubar, eu roubo. E se eu tiver que fazer o que for necessário, eu vou fazer. Então vamos recapitular para a gente seguir adiante. O meu corpo, ele toca, ele envia informações do mundo físico. E esta informação é filtrada para mim através dos meus vários desejos. É filtrada através das minhas lutas, é filtrada através das minhas necessidades, que eu entendo que é minha necessidade, é filtrada através das minhas muitas dificuldades, é filtrada através dos meus medos, é filtrada através das minhas derrotas. Isso é filtrado para mim e eu recebo isso já transformado pelo que eu chamo de alma. E isso gera em mim uma ação e uma reação. E que nós podemos chamar de visão. É uma visão que eu tenho em relação às coisas do mundo. Esta visão que eu tenho, que é da informação que eu recebo, transformada pelas minhas emoções descontroladas, pela minha natureza perdida, por tudo que eu não tenho controle, é a carne. A carne é exatamente o que me faz ter essa necessidade descontrolada de fazer o que for preciso para obter a minha satisfação. Como, seguindo ainda na mesma recapitulação, Satanás age na nossa cobiça, naquilo que eu desejo desenfreadamente. Satanás me oferece isso por um preço. Satanás me dá isso por um preço. Eu posso ter isso contanto que eu fique com ele, contanto que eu abdique de qualquer visão diferente da que ele está me dando. Você sabe uma coisa que eu vejo muito? É a pessoa que diz, eu fiz isso porque eu queria, que se dane. Eu ouço muitas pessoas no mundão, e se você anda no mundo, você vai ouvir diversas pessoas, você vai falar, gente, mas como faz isso? Que se dane, eu quero, eu precisei, que se dane, desse é o jeito. Ah, rapaz, não quero saber de você não, se vire, eu já fiz o que é meu, agora você para lá, eu para cá. Cada um faz o que tem que fazer, não é isso que você vê no mundo o tempo todo? Não é isso que a pessoa tira o teu emprego, a pessoa quer destruir o que você... Porque ela quer, porque ela precisa, porque ela necessita, ela tem uma visão e uma resposta, geralmente egoística, porque ela olhando para si mesma diz, é isso que eu quero. Satanás trabalha nisso. Satanás vai mostrar para você, você precisa mesmo, rapaz, é isso. Você lembra de Satanás com Jesus lá no deserto? Olha, se você é mesmo filho de Deus, como Deus acabou de falar lá no batismo, o Senhor falou, esse é meu filho em quem me comprazo. A ele ouvi. Agora Satanás o Espírito leva o Senhor até o deserto e Satanás começa a tentá-lo e o que é que ele fala o tempo todo? Se tu és mesmo filho de Deus, me prova. Me prova. Olha que oportunidade de Jesus provar. Olha, transforma essa pedra em pão. Olha que oportunidade. Mostra para mim, mostra para mim. Mas Jesus não era controlado pela sua cobiça. Jesus não era controlado pela sua carne.
Jesus não satisfazia a sua fome, apesar de grande a sua sede e fome, ele disse não. Mais importante é a palavra de Deus. Mais importante é o que Deus diz para mim. Isso é um outro ser que nós vamos estudar na semana que vem. Quando a gente olha, Satanás nos ataca pelos nossos desejos descontrolados. E o mundo, ele também alimenta essa visão, esse desejo descontrolado, ele vai alimentando. As minhas emoções, elas não querem ser controladas. É fato. Não há como você dizer que ela quer. Tenta você parar de estar sentindo um incômodo qualquer com alguém, com a presença de alguém. Tenta controlar isso. Tenta. Você está com raiva de uma pessoa e ela se aproxima de você. Tenta controlar isso, meu filho. Você está com angústia, tenta controlar a angústia que eu quero ver. Você de noite está tendo 1000 pensamentos que não vêm de Deus. Tenta controlar isso. E depois me diz que é fácil. As minhas emoções descontroladas, elas não querem saber, não. Elas não querem saber, não querem saber do se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou feliz, se eu não estou feliz. A minha natureza, ela não quer ser controlada. Ela não quer. Tentar controlar a ira, tentar controlar a amargura, tentar controlar o desejo não é fácil. Eu vejo pessoas que ficam dando um monte de fórmulas para você controlar. Experimenta você pegar um drogado. Olha uma pessoa, eu vou usar como exemplo um drogado. Drogado é uma pessoa comum, como qualquer um de nós. De repente, ele põe no seu corpo, no seu físico, uma substância. Essa substância faz ele ficar eufórico, essa substância faz ele ficar se sentindo o máximo, essa substância faz com que ele sinta invencível, essa substância faz com que ele sinta no melhor dos mundos. Agora, você vai chegar para ele e vai dizer, meu amigo, para de tomar droga. Você não vai mais tomar droga, você vai se controlar. Há alguns que conseguem, mas a grande maioria não consegue mais. Não consegue mais. Porque a natureza humana, os seus desejos, o que o levou a tomar droga, não está controlado. E não quer ser controlado. Ele vai começar a ter vontade. Eu me lembro desse irmão que me contou que ele não era viciado em drogas, ele era viciado em cigarro, que é uma droga também. Mas não dentro do contexto cocaína, heroína, essas coisas. E ele disse, olha, um dia eu parei de fumar. Mas, pastor, eu sonhava fumando. Eu dormia e acordava com gosto do cigarro na boca. Me dava uma vontade doida de fumar. Sabe por quê? Porque mesmo depois dele ter saído disso, o inimigo tenta e a nossa emoção não é controlável facilmente. Volta na nossa mente tudo aquilo que a gente sentia. Na Maranata, nós não fazemos ceia com vinho. Nós fazíamos no passado. No passado, a nossa ceia era pão asmo e vinho. Lá atrás, quando eu me converti aqui na Maranata, 46 anos atrás, era assim. Mas um dia se converteu uma senhora aqui na igreja que ela era alcoólatra. Ela bebia perfume, ela bebia álcool de cozinha, ela bebia desodorante. E então nós achamos por bem, a igreja, que nós não podíamos servir de tentação para essa irmã. Então tirou-se da ceia o vinho. Usamos até hoje suco de uva. É melhor? Eu tenho certeza que Deus não ficou chateado com a gente. Tenho certeza que Deus aprovou, é isso mesmo. Não bota tentação, porque você está alimentando a carne. Você está alimentando uma emoção descontrolada. Uma pessoa que foi alcoólatra, e eu conheço muitos alcoólatras, acredite em mim, uma pessoa que veio deste vício, se provar um bombom daqueles que tem licor dentro, pode voltar para o vício. É um descontrole total, é uma emoção totalmente fora dos padrões. Até encontrarmos Jesus, nós somos dominados por essas emoções. Nós somos dominados por esse modo de encarar.
Nós somos dominados por esse ser que habita em nós, chamado carne. Até encontrarmos Jesus, eu garanto a você, você não tem controle sobre isso. Você, se vacilar, você cai. Nós vamos ver tudo isso semana que vem. E nós vamos ver que essas emoções somadas a esse nosso corpo, a esse tipo de encarar a vida, esses desejos, geram consequências. Romanos 7,5 vai dizer que essas paixões pecaminosas operavam em nossos membros. Então, esse descontrole, essa paixão, essa cobiça, essa concupiscência, ela agia sobre nós e dominava sobre os nossos membros. Romanos 8, de 6 a 9, vai dizer que só o inclinar para essa carne, para esse pensamento pecaminoso, só isso já gera morte. E eu quero enfatizar para você que a Bíblia não está falando de você pecar. A Bíblia está falando de pendor, de inclinação, está falando de pensamento. Só eu dar linha nessa pipa, eu vou cair. Que coisa, não é? Por isso é que a Bíblia diz que não havia jeito. O Senhor, Deus, teve que mandar seu Filho para ver se com isso nós, pela fé, conseguíamos ser salvos. Pela fé nós conseguimos ver o tamanho desse sacrifício e dizer, olha, eu entendo agora como é necessário que eu largue esse pecado. Que coisa tremenda! Em nosso estado natural, nós não conseguimos dizer não. Deixa eu repetir para você. No nosso estado natural, nós não conseguimos dizer não a esses desejos. Nós não conseguimos dizer não a essas emoções descontroladas. Nós não conseguimos dizer não a esse descontrole que nos leva para o pecado. Meu amigo. Você faz tudo para não agir errado, mas age. Você faz tudo para controlar essa sua ira que gera tanto problema na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, mas você não controla. No seu estado natural, você não controla isso. Você não controla essas vontades. Eu conheci uma pessoa que era motorista de táxi. E ele um dia me falou, olha, de madrugada eu tenho vontade de cheirar cocaína. Minha mulher está dormindo, meus filhos estão no outro quarto, e eu fico, parece que eu estou fritando na cama. Enquanto eu não saio e corro atrás para comprar cocaína, eu não durmo. Eu não tenho controle sobre isso. E eu sei que ele está falando a verdade. Só existe uma maneira de eu fugir disso e ser transformado. É eu sair para bem longe da carne. E eu vou ensinar a você como fazer para não alimentar. Eu não estou nem dizendo para sair. Sair semana que vem eu vou mostrar a você. Mas eu quero dizer como eu faço para me afastar o máximo possível. Primeira coisa que eu vou aconselhar, e eu vou aconselhar os meus adolescentes, jovens, meu filho, cuidado com os conceitos do mundo. Nós somos bombardeados noite e dia com o conceito do mundo. Eles dizem para nós, olha, não dá, não tem jeito, você não vai conseguir, não tenta novamente. Olha, isso não vai dar certo, isso nunca dá certo, por que vai dar certo agora? Não é assim que acontece? Cuidado com os conceitos do mundo. Cuidado com as músicas que a gente ouve, entope a gente de conceitos do mundo. Cuidado com o que você vê na internet, que nos entope de conceito do mundo. Cuidado com o livro que você lê, que nos entope de conceito do mundo. Cuidado. Cuidado com o que você aprende na faculdade. Você saiu daqui, um moço crente, chegou na aula, começa um monte de gente a dizer um monte de coisa, contradizendo a palavra de Deus, atacando o que é de Deus, e você tem que sobreviver a isso. Pense sempre assim, eu vim para a faculdade para aprender medicina, então eu vou aprender tudo o que é necessário para a medicina. Eu não vim para a faculdade
para aprender filosofia dada pelo meu mestre. Meu professor é um ótimo médico. E ele vai falar um monte de coisas que vão entrar por aqui e vão sair por aqui. Irmãos, olhe para mim. Eu vivi anos e anos no mar, na marinha. Eu vivi. Como eu atravessei e não caí? Como eu atravessei e continuo aqui na igreja? Como eu continuo sendo cristão? Como? Simples, porque o que me falava entrava por aqui e saía por aqui. Eu vim aprender a ser oficial da marinha. Eu não vim aprender como ser um homem. Como ser um homem eu leio na Bíblia. Como ser uma pessoa de Deus eu sei da Bíblia. Eu não preciso ser alimentado para ser um homem. Cuidado com o que dizem para contradizer a palavra de Deus. Cuidado. Quando começarem a contradizer a palavra de Deus, você sabe, opa, isso aí não tem nada a ver comigo, isso é carne pura. Cuidado. Se você consegue atravessar a faculdade, você vai voltar ao seu ritmo normal. As faculdades, lastimavelmente, hoje se tornaram um lugar onde não nos ensinam a ser bons profissionais, que era o que deveria ser. Querem nos ensinar a ser contra Deus. Eu tenho visto muitos pais, não é um nem dois não, muitos pais me dizem, meu filho foi para a faculdade e se perdeu. Meu filho foi para a faculdade e comeu com casca e tudo que for dito para eles. Ele agora não quer mais Jesus, não quer mais saber de Deus. Então, meu filho, você que está indo para a faculdade, você vai lá aprender a ser um bom profissional. E você, pai, deixa eu te dizer algo importante. Você que é pai de pessoa que está indo para a faculdade, acompanhe seu filho, ouça o que ele tem a dizer. E se ele começar a mostrar sinais claros de que ele está sendo alimentado de uma maneira tremenda, errada, intervenha. Não tenha medo de ser pai. Eu sempre conto, quem é aqui da igreja da Tijuca sabe que eu sempre falo sobre isso, que minha mãe me cheirava todo dia quando eu chegava da escola, para ver se eu tinha fumado maconha. Minha mãe não sabia nada de maconha. Mas ela não tinha medo de vir me cheirar. Porque se ela sentisse um cheiro que não fosse o cheiro que ela acha que eu tinha que ter, meu amigo, ela intervinha. Papai, mamãe, Deus deu seus filhos para você cuidar. Você tem responsabilidade. Não olhe para eles como seres neutros. Olhe para eles como alguém que Deus deu responsabilidade a você de cuidar. Intervenha. Não fique com medo de ser pai. Seja pai. Porque o mundo, na verdade, está querendo destruir o seu filho. Eles não estão brincando. E eu quero voltar a falar com você, filho. É possível atravessar a faculdade sem pecar. Talvez você fique solitário. Talvez você não arranje muitos amigos, talvez você não vá ser o cara mais popular da faculdade, mas você vai continuar indo para o céu. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Fuja das coisas que alimentam a carne, porque ela é a razão de te destruir. Ela é a razão. Foge da carne, meu filho. Foge do que te alimenta. Foge desse mundo. Eu só venço enquanto caminho com o Senhor. Não há maneira de eu vencer se eu não caminhar com o Senhor. Hoje eu queria terminar a minha lição para você dizendo o seguinte: filho, olha para o Senhor agora. Se você sente que a sua carne está descontrolada, olha para o Senhor agora. Diz para ele: Senhor, eu vejo em mim toda essa batalha que o pastor falou. Eu vejo em mim a minha carne querendo engolir-me, destruir-me. Então, se você está assim, eu quero orar por você agora. Ah, mas a escola dominical não tem problema, orar é de Deus, inclusive na escola dominical. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Curva a sua cabeça onde você estiver agora. Põe diante de Deus isso que você está sentindo, põe diante de Deus isso que você está vivenciando. Muitas vezes nossos pais nem sabem o que a gente está vivenciando.
mas você está lutando. Deus, Senhor Jesus, nós queremos interceder por cada pessoa que está em casa, vendo esta aula e que se sentiu tocada pelo que foi dito aqui. Nós te pedimos, Jesus, que tu multipliques a tua bênção sobre cada um desses e que tu fales ao coração de cada um deles, porque tu és Deus e igual a ti não há ninguém. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, e abençoa. Amém. Deus abençoe você e nos vemos semana que vem com a segunda lição do que nós estamos estudando. Semana que vem eu vou falar sobre a batalha que existe entre o espírito e a carne em nosso coração. Beijo para todos.